Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui mais um vídeo hoje no canal, né? Apocalipse capítulo 5. Desde já dá o seu like, tá? Curte aí, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sino aí para você receber as notificações dos nossos vídeos. E nós vamos agora falar de Apocalipse capítulo 5, sobre o conteúdo, sobre o livro e o cordeiro. Esse livro ele representa a promessa, né? Uma promessa a qual Deus ele já havia dado, já havia feito, arquitetado o seu plano de salvação, o seu plano de aplicar justiça àqueles que acreditam e o seu plano de aplicar juízo àqueles que se rebelam ou simplesmente se afastam ou abandonam Deus ou não querem viver uma vida com Deus. Então, ou seja, basicamente é isso. O livro ele é a representação de uma aplicação baseada na promessa e no cumprimento, né, do sacrifício de Jesus Cristo, que vai trazer esse divisor de águas. Ou seja, irmão Anderson, por que eu creio, por que eu acredito, qual a finalidade? A finalidade é que existem promessas que vão se cumprir, né, e já estão se cumprindo, promessas essas eternas, que elas só podem ser dadas autoridades e validade se o cordeiro tivesse sido morto. E aí nós presenciamos isso, temos hoje a revelação em nossas mãos, que é a própria Bíblia Sagrada, e ela vai demonstrar que o cordeiro, que o Jesus Cristo, ele foi morto e ressuscitou. Então, ou seja, ele é digno de abrir o livro. Só que João ele está dentro de uma visão. João ele está dentro de uma visão, João ele está dentro de uma revelação. E nós vamos aqui entender um pouco mais sobre essa questão do livro, né, e a questão sacrificial de Jesus Cristo para benefício daqueles que acreditam nele. Então olha só, o versículo 1 do capítulo 5 vai dizer o seguinte: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Ou seja, Deus sentado no trono e um livro a qual ele tinha selado, estava selado ali todo o destino da terra, estava selado ali todo o destino do ser humano, estava selado ali todo o juízo dado a Satanás e os seus anjos, está selado ali todas as coisas, sejam justiça ou galardões ou bênçãos ou a vida eterna, e também como condenação eterna, juízo e a ira de Deus. Então estava selado, né? Tanto que após esse capítulo 5 vai começar a se aplicar a justiça e o juízo de Deus. Quando a gente vai reparar Apocalipse dentro da grande tribulação, a gente percebe o juízo de Deus. Então esse selo é justamente, esse livro com os 7 selos, é justamente um livro que vai se basear justiça para aqueles que acreditaram, justiça para aqueles que viveram com Cristo e juízo para aqueles que abandonaram e recusaram viver com Cristo. Então esse selo, quem pode julgar, quem pode trazer justiça a essas pessoas? Somente o Cordeiro. E a gente vai ver, né, esse contexto aqui. Então no versículo 2 ele fala o seguinte: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ou seja, não havia ninguém que pudesse ser digno de abrir o livro, de romper o selo, ou de poder estar, né, de alguma forma trazendo essa justiça ou esse juízo sobre aqueles que... Justiça para os que vivem com Cristo e juízo para os que não vivem com Cristo, melhor dizendo. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui, irmão Anderson? Está acontecendo que o anjo disse: não tem ninguém para abrir esse livro, não tem ninguém para abrir esse selo. Na verdade, não existe ninguém digno. Então a questão do digno vai trazer esse sentido de que alguém que seja apropriado e alguém que seja capacitado em abrir esse selo. Não era qualquer pessoa, não era qualquer ser, era alguém específico, mas não tinha esse alguém específico. Isso, lógico, João tendo essa visão, mas na verdade já havia acontecido. E João estava tendo ciência do que aconteceria nas coisas futuras.
Então olha só, aí o versículo 3 diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ou seja, dentro do período do Antigo Testamento, antes da revelação de Jesus Cristo, né, dele se tornar carne, dele encarnar, né, como verbo, não havia-se uma visão natural, uma visão, né, a qual as pessoas entendessem: existe um Salvador, né? Existe alguém que possa nos salvar, alguém que possa nos libertar, alguém que possa nos trazer, né, justamente essa segurança, né, para nós vivermos a vida eterna. E desde então, aqui Apocalipse vai mostrar que não existia, mesmo na antiguidade, né, não existia ninguém digno de abrir esse livro. Quando ele fala isso, ele está falando de todos os seres, seja no céu, ou seja, nenhum anjo era digno, seja na terra, ou seja, nenhum ser humano é digno, ou seja, debaixo da terra, ou seja, ninguém é digno, nem alguém que morreu seria digno ou já foi digno algum dia de poder abrir esse livro, tá? Então, ou seja, nós vamos entender que João, no versículo 4, ele vai escrever o seguinte: eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Olha só para você ver. Então o que acontece aqui, irmão Anderson? Esse livro, então, ele representa a justiça e o juízo? Sim. Esse livro, ele tem guardado o juízo para aqueles que não vivem com Deus, para aqueles que abandonaram Deus, para aqueles que recusaram Deus? Sim. E esse livro, irmão Anderson, ele também tem um selo, a qual tem esses 7 selos. Ele tem reservado a justiça para aqueles que vivem com Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão com Deus, em comunhão com Deus e jamais negaram. Sim. Que justiça é essa? Quando a gente fala de justiça, muitas pessoas pensam que justiça é aplicar alguma coisa ao outro que o feriu. Não, na verdade não. Justiça é uma recompensa positiva para quem viveu ou para quem está andando certo. E quando nós pegamos o sentido de juízo, muitas pessoas pensam que é um castigo a quem simplesmente merece. De fato, mas juízo é uma recompensa, porém de forma negativa. Então esse livro, ele continha uma recompensa positiva para quem merecia e uma recompensa negativa para quem não merecia. Ou seja, irmão Anderson, mas nós fomos salvos pela graça, então nós não merecíamos nada, de fato, mas nós escolhemos viver com Cristo Jesus, nós escolhemos estar com Jesus, nós escolhemos ter comunhão com Jesus, escolhemos viver em santidade, escolhemos viver de forma separada. Então por isso essa justiça desse livro está reservada a essas pessoas. E também, irmão Anderson, mas é aquelas pessoas que vão receber a ira, e essas pessoas que vão viver a grande tribulação, justamente é uma recompensa negativa, por justamente tantas e tantas e tantas vezes, inúmeras vezes, o evangelho ser pregado, as pessoas não quererem dar ouvidos ao evangelho, não quererem viver uma vida com Cristo, não quererem se arrepender dos seus pecados e querer ter uma comunhão com Deus, então justamente virá uma recompensa negativa chamada juízo. Agora, o que João está vendo é o seguinte: não tem ninguém que possa abrir esse livro. Quando ele chora, ele vai ter o entendimento seguinte: ninguém pode abrir esse livro. Então, ou seja, aqueles que não vivem com Deus, aqueles que praticam maldade, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem dissolutamente, vão viver impunes, eles não vão ter o seu juízo. Mas também aqueles que vivem com Deus, aqueles que estão andando com Deus, aqueles que estão se separando do mundo, se separando do erro, também não podem receber a sua justiça. Então aqui João, ele vê um divisor de águas, ele analisa, mas não vai haver impunidade, não vai haver punição para aqueles que perseguiram a igreja, não vai haver punição para aqueles que maltrataram a igreja, não vai haver punição para aqueles que perseguiram, mataram, martirizaram, principalmente os apóstolos ou outros cristãos por causa do evangelho, não vai haver punição para aqueles que estão vivendo dissolutamente. E também não vai haver recompensa para aqueles que foram martirizados, para aqueles que foram ultrajados. Então João, ele começa, eu entendo, né, dentro dessa revelação,
e algo que o Espírito Santo me revela, que João ele sente esse choro, e quando ele fala eu choro muito, e ele chora muito porque não pode abrir o livro. Porque o sentimento é esse, imagina você, tá vivendo com Cristo e você não pode desfrutar da eternidade porque não tem ninguém digno para lhe poder levar à eternidade. Imagina as pessoas acreditarem que Deus existe, mas ninguém consegue te levar até Deus. Mas existe alguém que vai nos levar até Deus. Mas João ele está tendo essa visão e provavelmente, lógico, ele sabe que é Cristo que abriu esse livro. Ele sabe que é Cristo que pode abrir esse livro. Só que ele começa a entender que, ai de nós se não fôssemos Cristo, se não fosse Cristo. Ai de nós se Cristo não tivesse morrido. Nós jamais teríamos condições de sonhar, de acreditar numa promessa de que um dia nós vamos receber toda a justiça pautada na palavra de Deus, sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um que acreditou, sobre a vida de cada um que serviu, ainda que tem muita gente que pense que isso está sendo balela, que os dias estão passando, que Jesus não está voltando, enfim, meu querido, não pense desse jeito, porque a cada dia se cumpre mais. Então João ele começa a chorar. João ele começa a chorar profundamente, dependendo da tradução, a Bíblia vai dizer chorou muito e muito. Então João ele começa a chorar, por quê? Porque primeiro não tem ninguém que pode abrir o selo e muito menos olhar para o livro. Não tem ninguém que possa fazer isso, porque não tem como ninguém abrir, mas espera aí, mas não tem ninguém para abrir isso aqui. Então ele chora profundamente, porque não tem como, porque se não houvesse o Cordeiro de Deus, se não houvesse Jesus Cristo, as promessas estariam estagnadas, mas graças a Deus, Ele enviou seu único Filho para poder justamente cumprir todas as promessas descritas nesse livro, a qual está aqui, nós estamos estudando ele, né, através desse vídeo. Então olha só, aí João, no versículo 5, ó, o que acontece com João? Então um dos anciãos me disse, não chore. Olha que interessante. É uma aplicação que eu quero aplicar para mim e para a sua vida. Não chore, meu querido. Se você acha que o seu tempo está sendo perdido, ou o seu tempo está sendo desperdiçado em viver com Cristo, não chore. Não se preocupe, porque seu tempo não está sendo desperdiçado. Tudo o que nós estamos fazendo aqui nessa terra em prol do reino será recompensada. Sério, irmão Anderson? Sério, vamos continuar lendo, porque eu quero aqui, através desse vídeo, avivar a sua esperança. Olha só, ele diz, não chore, João, não chore. Por que você está chorando? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que maravilha. Na minha tradução NTLH ela fala o seguinte, não chore, olhe, né? Ou seja, pare de chorar e olhe. O leão da tribo de Judá venceu. Olha só que magnífico. Meu querido, sabe o que Deus quer falar conosco aqui através dessa palavra? Muitas pessoas, às vezes, elas vão se preocupar e vão parar para poder analisar as circunstâncias da vida, né? Ou as circunstâncias da sua caminhada, as circunstâncias do seu chamado, as circunstâncias das inúmeras coisas que ela tem vivenciado, né? As coisas ruins, muitas coisas acontecem com nós cristãos de fato, muitas coisas ruins acontecem, muitas perseguições, muitas calúnias, né? Muitas opressões, muitas investidas do inimigo, mas nós temos que entender o seguinte, não é motivo de nós chorarmos. Por quê? Porque quando nós passamos a olhar, nós conseguimos ver que o cordeiro morreu, mas que o leão está vivo. O meu querido, e esse leão, ele é digno, esse cordeiro, ele é digno de abrir os selos, de abrir o livro. Então creia, meu querido, se ele é digno, ele recompensará a cada um de nós e julgará aqueles a qual nos oprimiram e oprimiram a igreja e se opuseram contra Cristo. Então olha só, ele diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é rei, aquele que é leão, desde a fundação dos tempos, ele venceu. Meu querido, Jesus Cristo venceu.
Jesus Cristo venceu, acabou, está tudo decretado. Então agora João não precisa mais chorar, ninguém mais precisa se preocupar, o livro já está na mão do Cordeiro, o livro já está na mão do leão. Então nós temos que entender isso, nós precisamos alimentar dessa palavra e entender, olha, está tudo na mão do Cordeiro, está tudo na mão do leão, está tudo na mão de Jesus. E ele pode sim, e ele vai cumprir com tudo o que ele disse. Então olha só, versículo 6. Depois vi um cordeiro. Agora nós vamos entrar no versículo 6 e algo interessante vai acontecer. Ele fala, o leão venceu. Aí ele chega e no versículo 6 ele traz o cordeiro. E depois eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto ou estar morto. Parecia estar morto. E em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então olha só, para a gente poder entender melhor esse texto. Ele viu um cordeiro parecido que morto, como morto, em pé na frente do trono. O que isso representa, irmão Anderson? Nós temos aqui duas representações. O cordeiro representa a forma encarnada de Jesus Cristo. O cordeiro representa a forma a qual Jesus tomou ao se tornar homem nessa terra. Ou seja, a qual ele veio para poder o quê? Sofrer em prol de nós. Em prol do propósito de Deus, em prol do plano de redenção que Deus havia traçado. Então o cordeiro é a figura do sofrimento, é a figura da morte. Então quando você vai ver que o texto dizer que o cordeiro ele aparece como morto, é porque já havia sido consumado, já havia sido feito. Então João está tendo uma visão de algo que já foi feito, de algo que já se concluiu. Não como no passado que ainda precisava ser revelado. Não, é algo que já foi revelado. O cordeiro foi morto. O cordeiro, ele já está morto. Por isso que ele no versículo 5, ele apresenta a figura de quem? Do leão. E o leão está vivo. E o leão é o símbolo de majestade, de poder, e a qual ele vai mostrar, olha, Jesus Cristo está vivo com toda a sua majestade e com todo o seu poder e com toda a sua autoridade. Então, ou seja, quando ele mostra o símbolo do cordeiro, ele está falando, já foi feito. Tudo isso já foi feito. Então ele fala o seguinte, está cercado pelos 4 seres viventes, ou seja, esse cordeiro, lembra no capítulo 4, no vídeo que nós falamos aí no canal, em Apocalipse 4, nós falamos desses 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes têm a representação dos evangelhos. E os evangelhos propagam quem? O Cordeiro que foi enviado, o Cristo que veio, o Cristo encarnado, o Verbo, que se fez carne. Então, ou seja, nós aqui vemos aqui que ele era cercado pelo evangelho, pelos evangelhos, pela representação dos evangelhos, pela propagação, pela mensagem, e ele também era cercado pelos 24 anciãos, ou seja, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos eles fazem alusão ao Cordeiro de alguma forma, seja o Messias, seja o ungido, seja o prometido de Deus, aquele que virá, Então, ou seja, todos os 24 anciãos, ou seja, o que isso representa, irmão Anderson? Representam testemunhas. O que é isso, irmão Anderson? A nação de Israel é testemunha do Cordeiro. A igreja é testemunha do Cordeiro. As escrituras são testemunhas de que o Cordeiro venceu. Amém? Glória a Deus. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas nós já estamos terminando. Então olha só. O que representa os 7 chifres e os 7 olhos? A representação dos 7 chifres e 7 olhos vai representar a sua força. A força a qual o Cordeiro veio a essa terra. Entenda uma coisa. Força é diferente de poder.
Logicamente que Jesus Cristo, ele operou grandes milagres, grandes maravilhas através do Espírito Santo. Só que o texto vai dizer o seguinte: ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos. Ou seja, quando se fala Jesus, o Cristo, quer dizer Jesus, o ungido. Ungido por quem? Pelo Espírito Santo. Então todo o poder que existia no Cordeiro de Deus, estando aqui na terra, ele vinha do Espírito Santo. Então toda a força, tudo que ele operou, ou tudo que ele suportou foi através do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí é que a gente vê também aqui o ministério perfeito do Espírito Santo, até mesmo no momento da redenção. Então olha só, versículo 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, ele se tornou digno. Deus, o deu todo o poder. Não é assim que a Bíblia vai dizer? Que agora é dado todo o poder a ele, tanto dos céus quanto da terra. Ele mesmo pronuncia isso. O próprio Senhor Jesus pronuncia isso. E a Bíblia vai dizer que o seu nome foi exaltado sobre todos os nomes, soberanamente. Então, ou seja, Deus, ele outorga, ele transfere toda a autoridade ao Cordeiro que venceu. Aí a gente vê o versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, quando eles perceberam que o Cordeiro era digno, que ele recebeu toda essa autoridade, todos os anciãos, as Escrituras apontaram unicamente para o Cordeiro. É o que acontece com a nossa, hoje, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que ela aponta. O tema central da Bíblia Sagrada é Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus. Então, ou seja, ela aponta unicamente para o Cordeiro. Ela aponta unicamente para uma tão grande redenção, né, e um tão grande reino, que é esse reino do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então, olha só, o versículo 9 até o versículo 14, nós vamos ver aqui 3 etapas de adoração. Como assim, irmão Anderson? Nós vamos analisar 3 etapas de adoração. A primeira etapa de adoração nós vamos ver dos 24 anciãos. Aqui vai dizer, ó, e eles cantavam um cântico novo, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então quem está falando que é digno aqui é justamente as testemunhas. Quem são essas testemunhas? A nação de Israel, as 12 tribos de Israel, como nós aprendemos no capítulo 4 de Apocalipse, e os 12 apóstolos que fundaram a igreja, né? Que alicerçaram a igreja na doutrina de Cristo. E também os 4 seres viventes, que são os evangelhos de Jesus Cristo. Esses testemunharam e esses mesmos adoraram e louvaram ao Cordeiro. Esse é a primeira etapa da adoração. A segunda etapa da adoração, versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então até aqui o versículo 9 e 10 vai falar justamente dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes se prostrando e adorando diante do Cordeiro, né, que traz essa representação de que ele recebeu a autoridade e deu autoridade para aqueles que ele morreu, para aqueles a qual aceitaram a Cristo Jesus. Aí o versículo 11, ele vai dizer o seguinte, até o 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha só, poder, ele é o leão. Magnífico, né? Riqueza, ele é o rei. Sabedoria, a representação da águia. Força, a representação do touro. É magnífico isso aqui.
a gente vai analisando honra, glória, louvor, tudo isso, porque a sua majestade, o seu poder, a sua glória agora é reconhecida e é dado ele como digno. Senhor Jesus, tu és digno. Ou seja, a segunda etapa da adoração, os anjos, todos os anjos, milhares e milhares, milhões e milhões, se prostraram diante do Cordeiro e saíram da boca dele. Então, ou seja, não somente a nação de Israel, não somente a igreja, não somente a Sagrada Escritura, mas também todos os anjos dos céus reconheceram que Jesus é digno. Olha só que lindo. Para a terceira etapa da adoração aqui, a terceira etapa de adoração desse versículo aqui, a partir do versículo 9, que vai pegar do 13 ao 14. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Olha só, agora qual é essa terceira etapa, irmão Anderson? Toda a criação de Deus, toda a terra, todos os animais, toda a natureza, todo o cosmos, tudo se prostra diante do Cordeiro. Todo o cosmos, tudo que você conseguiu olhar nessa terra, seja as estrelas, seja o sol, seja a lua, os animais, as pedras, os mares, os rios, as montanhas, tudo que você conseguiu olhar, tudo vai ser testemunha de que Jesus Cristo é digno de abrir o livro. Oh glória! Meu Deus do céu! Irmãos, e aí vai existir pessoas que vão resistir ao Evangelho e achar que o Evangelho é algo qualquer, e não é. Toda a criação de Deus é testemunha de que Jesus Cristo é digno. Todos os céus, todo o reino de Deus é testemunha de que Jesus Cristo é digno. Toda a igreja, toda a nação de Israel, as 12 tribos, todas as escrituras, toda a Bíblia que você lê é testemunha e diz e confessa com toda a verdade e louvor que Jesus Cristo é digno, o Cordeiro é digno de tanto julgar quanto para salvar. Aleluia, que maravilha. É o capítulo que eu mais amo na Bíblia, porque a gente viaja em toda a Bíblia Sagrada. Irmãos, e o versículo 14 fala: os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Oh, meu querido, nós somos chamados para adorar esse Cordeiro que é digno, esse Cordeiro que morreu por nossa causa, mas ele está no trono como um leão, porque ele recebeu majestade, ele recebeu poder, ele recebeu riqueza, ele recebeu honra, glória, louvores. Os céus, os milhares de anjos estão sob o seu comando. Toda a terra está sob o seu comando. Toda a igreja está sob o seu comando. Tudo está sob o seu comando. Em nome de Jesus, muito obrigado que você está vendo esse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Fiquem com Deus.